A luz sobre o deserto de Taklamakan. Ato 1. O mar sem retorno e o olho do céu. O deserto de Taklamakan, China. Um mar de areia em constante movimento, onde as dunas podem atingir a altura de prédios. Seu nome nas línguas antigas é um aviso. O lugar onde você pode entrar, mas nunca sair. O ambiente é dramático. Dunas gigantes, um céu azul intenso. O clima é de isolamento total. Este é o segundo maior deserto de dunas movediças do mundo. Uma terra de sussurros e cidades engolidas, famosas pelas múmias de Tarim e seus segredos de civilizações esquecidas. Mas em uma pequena região ao sul, o deserto guarda um mistério de uma natureza completamente diferente. Todas as noites, sem falha, uma luz azul intensa e não natural pulsa sobre as dunas mais altas. A intensa luz azul pulsando ritmicamente surge do centro de um vale de areia. Para os pastores nômades uigures que arriscam a vida na borda do Taklamakan, ela é o Kökkurs, o olho do céu. Eles creem que é o olhar de um guardião antigo, ou pior, a porta para um lugar que não deveria ser visitado. Eles vivem suas vidas em torno do ritmo dessa luz. Quando ela brilha mais forte, eles se afastam. A lenda mais antiga diz que o deserto esconde algo tão poderoso que os próprios deuses o selaram com um brilho para lembrar a humanidade de sua insignificância. O mistério persistiu por séculos, ignorado pela ciência moderna, até que sua intensidade começou a aumentar drasticamente nos últimos anos. O Kökkurs estava mais forte, mais vivo. O selo parecia estar se quebrando. Ato 2. A expedição e o ceticismo. Em 2024, a doutora Li Wei, uma arqueóloga-chefe do Instituto de Estudos Antigos de Xinjiang, liderou uma pequena e bem equipada expedição. A doutora Li Wei tinha 50 anos e era muito respeitada no meio acadêmico. Ela comandava as pesquisas em sua tenda de comando, com os mais modernos equipamentos. A doutora Li era a personificação da razão. Uma mulher cética que dedicou sua vida a desenterrar fatos, não fantasias. Sua missão era encontrar a fonte de energia por trás do brilho e desmistificar a lenda. Não existe olho do céu, apenas uma anomalia geomagnética. Ela repetia a seus subordinados. Usando georadar e escaneamento por satélite, eles encontraram o que procuravam sob as dunas, não uma cidade de tijolos e argila, mas uma estrutura angular feita de algum tipo de pedra ou composto metálico. O epicentro do brilho azul estava bem ali. A expedição contratou guias locais, e entre eles estava Aisha, uma jovem pastora uigur com um profundo conhecimento dos ventos e dos caminhos invisíveis do deserto. Filha de pastores, passou a vida toda caminhando sobre a areia, era grande conhecedora de toda a região. Aisha guiava por necessidade de dinheiro, mas seu olhar era de desaprovação. Ela sentia a arrogância na tecnologia de Li Wei e acreditava que a cientista estava brincando com forças que não compreendia. Em uma tarde, enquanto montava guarda, Aisha sussurrou para a doutora Li apontando para a duna. Minha avó me ensinou, quando o Kökkurs está fraco, ele nos protege. Quando ele se torna forte, é porque ele está chamando. A doutora Li apenas sorriu, o sorriso de um intelectual para uma lenda folclórica. Nós não o estamos chamando, Aisha. Estamos apenas desligando o interruptor dele. Ato 3. O artefato e a linguagem. Após semanas de escavação em meio a tempestades de areia que ameaçavam enterrá-los vivos, a equipe finalmente alcançou a câmara principal. A equipe de arqueologia trabalhou duramente em uma câmara subterrânea. Paredes angulares de pedra escura eram encontradas por toda parte. Cabos e equipamentos científicos por toda parte. No centro, flutuando a centímetros do chão, estava o objeto que irradiava o campo energético. Era um artefato, não uma ferramenta nem uma arma, mas um objeto de geometria complexa, feito de um metal liso e escuro, nunca antes catalogado. Sua superfície era coberta por aquilo que pareciam ser runas, símbolos complexos que não correspondiam a nenhum alfabeto terrestre conhecido, nem mesmo ao antigo tocariano, que floresceu na região. Li Wei estava extasiada. A ciência havia prevalecido.
10.000 anos, ela murmurou, analisando a leitura do espectrômetro. Mais antigo que a civilização suméria. E o metal não tem isótopos terrestres conhecidos. Mas o que a doutora Lee descobriu a seguir foi ainda mais perturbador. O artefato não era apenas uma fonte de energia. Ele era um receptor e um transmissor. Ele estava emitindo uma sequência de pulsos luminosos no ritmo exato do Kirk que viam no céu. Era uma linguagem. A doutora Lee, uma linguista talentosa, começou um processo frenético de decodificação. Ela percebeu que a sequência era lógica e complexa, baseada em um sistema de coordenadas e alertas. Aisha, observando as runas brilhantes, as comparou a símbolos uigures antigos que significavam porta e proibido. Ato 4. A mensagem e a traição do deserto. A doutora Lee montou um laboratório improvisado no centro da câmara subterrânea. Ela se recusava a sair até decodificar a mensagem completa. Ela estava exausta, mas focada. Continuou trabalhando. Depois de 72 horas sem dormir, a tradução veio com uma clareza aterrorizante. O artefato era uma unidade de sinalização de emergência. A mensagem que ele emitia repetidamente não era uma saudação alienígena, mas sim unidade de bloqueio primária falhando, vazamento dimensional, pedido de assistência enviado, localização, ponto zero. A doutora Lee mal teve tempo de processar a informação antes que o desastre se instalasse. O artefato começou a vibrar violentamente, e as runas em sua superfície, que Aisha identificara como proibido, explodiram em um brilho azul ofuscante. Ele começou a vibrar fortemente. As runas azuis estão piscando descontroladamente. Pequenas rachaduras surgem no metal. O chão tremeu. Não um tremor de terra, mas uma oscilação ritmada. A luz azul sobre a duna, o Kirk, subiu de repente, transformando-se em um pilar de energia maciço, perfurando a areia e o céu. O pilar de luz azul gigantesco e assustador emergiu da terra, subindo em direção à noite. A areia ao redor ferveu. Aisha correu para a câmara sem se importar com o protocolo. Ela viu a doutora Lee paralisada pelo choque científico, olhando para o artefato que estava rachando. "Você o acordou!" gritou Aisha. "O selo quebrou!" A areia movediça começou a se formar no exterior, devorando as tendas. O Taklamakan, o mar sem retorno, estava reivindicando tudo. Não era uma anomalia, disse Lee, com a voz embargada. O artefato retinha a luz, não a criava. A luz é a rachadura. E o sinal de assistência, ele foi recebido. Ato 5. A chegada e a revelação. A doutora Lee e Aisha foram forçadas a fugir enquanto a areia engolia a escavação. Elas assistiram ao artefato flutuar para fora do buraco e desintegrar-se em milhões de partículas de luz azul. O buraco da escavação foi preenchido pela areia movediça. O artefato flutuou por um instante, desintegrando-se em poeira azul brilhante. O pilar de luz se apagou, deixando o deserto em um silêncio assustador, apenas quebrado pelo sopro do vento. Tudo sumiu, como se a câmara e o artefato fossem apenas um sonho. A doutora Lee estava derrotada, não pela falha em salvar o artefato, mas pelo colapso de sua visão de mundo. Eu ignorei a história, os mitos, ela sussurrou, olhando para a vasta escuridão. O que o artefato estava bloqueando? Aisha, olhando para o céu estrelado, não respondeu diretamente. Com um olhar de resignação, ela aponta para o céu, imaginando o que haveria lá e o que poderia vir de lá. No dia seguinte, relatórios científicos secretos circularam pelo mundo. Estações de monitoramento detectaram uma assinatura de energia que entrou na atmosfera terrestre. Um objeto de geometria não terrestre havia violado o espaço aéreo. Sua trajetória? Direta para a bacia do Tarim. A doutora Lee foi desacreditada pelo Instituto. Sua expedição rotulada como uma perda de recursos e seu relato. Doutora Li Wei passou o resto de seus dias em um escritório, sem desenvolver pesquisa de campo. Ela foi desacreditada pela comunidade científica
e nunca conseguiu recuperar sua credibilidade, nos pensamentos e no seu semblante, o assombro do que ocorreu no deserto. Ela nunca mais foi a mesma. Li Wei em um escritório, olhando pela janela. Ela tem uma expressão de determinação sombria. No reflexo da janela, uma sombra azul tênue. Aisha, a pastora, retornou ao seu povo, mas agora ela tinha uma nova preocupação. Ela olhava para o deserto esperando a próxima noite. A lenda do Coq-Cuz estava prestes a ser reescrita. O selo havia sido quebrado, e o que estava bloqueado não estava mais do lado de fora, mas sim, dentro. Todas as noites ela olhava para a imensidão do deserto. Ela passou o resto de seus dias em suspense. O que poderia acontecer em seguida? A busca pelo artefato acabou. A aventura no deserto de Taklamakan apenas começou.